Bom, eu tô aqui com um cara que é a nova esperança do Brasil no UFC de mais um cinturão e meu conterrâneo, né? Carioca da Gema, É não é isso isso? aí. Carioca. E prazer imenso estar aqui participando. Vem cá, me conta, tu nasceu aonde aqui no Rio? Queimados. Mas foi criado lá também ou não? Depois Não, você aí mudou pra Cidade de Deus, né? vim logo pro Rio. E meus pais, eles pareciam cigano, né? Eu Ah, não fui direto pra Cidade de Deus, não. A gente veio, morou no Anil. ah. Do Anil foi pra Freguesia, ali pra Tirol. E aí depois pra Gardênia. E aí da Gardênia pra Cidade de Rodou Deus. pouco, hein? É, Rodou pouco. mas tudo em Jacarepaguá, né? Tudo por Cara, aqui. você tá com 35, né? Eu tô com 41, nasci em 77, você é 8-4. 84. Quer dizer, você pegou o finalzinho dos anos 80 pequeno, depois anos 90, que anos 90 já começou aquela coisa de Comando Vermelho, que não sei o que É, aqui no Rio. Mas, cara, dá tristeza ver a cidade como é que tá agora, né, cara? Assim, é. você que foi criado até num mundo mais complicado de se ser criado, de crescer e tudo ali, que você tem muita bandidagem, vendo isso de perto, mas mesmo assim, anos depois, você vê isso 20, 30 anos depois e continuar vendo, deve ser, É puta... complicado, né, cara? Ainda mais assim, porque eu vivi muitas coisas, tive várias fases da minha vida. Hum, E agora eu tô vivendo a fase fora do Brasil, né? Que eu vou lá pra fora treinar, o MMA me trouxe isso. Então eu vou lá pra fora treinar, então eu vivencio outras culturas, né? uhum. E a gente, cara, quando a gente volta, é difícil entender por que o nosso país passa por essas coisas, sabe? Um país tão rico, Uma cidade que nem essa uma aqui, né, cidade cara? igual essa aqui maravilhosa e infelizmente os nossos governantes deixam ao longo de anos, né? Deixa as coisas acontecerem dessa forma e a gente não vê mudança, né? É Porque você triste. ainda teve assim, cara, quando você era pequeno e novo, você jamais, eu acho que imaginava o que você ia se tornar. Mas assim, eu vejo muita gente que veio de origem muito, muito humilde. Meu pai mesmo veio de Quintino, né, cara? Eu, graças a Deus, assim, pude ter uma condição melhor já novo, mas ele não, passava um perrengue danado quando era pequeno. E muitas dessas pessoas falam assim, pô, meus amigos, muitos morreram, muitos foram presos, muitos aconteceram isso, aconteceu aquilo, então pouquíssimos conseguem ter viver um sonho, uma trajetória igual você teve, né? É, Deve ser complicado você ver assim, garotos que você conviveu e, né? com certeza. Tá? Amigos, uns presos, outros mortos, né? Poucos, mas alguns, graças a Deus, conseguiram, fizeram parte, mas conseguiram sair dessa vida do crime, Hum, né? E eu convivo com isso, cara, o tempo todo, assim. Até hoje, eu faço questão, assim, eu venho dos Estados Unidos de uma luta, eu vou lá pra casa da minha mãe, lá na Cidade de Deus, onde eu fui nascido e criado, hum. e faço um churrasco com a galera, com meus amigos de infância, eu faço questão disso, então eu tô sempre lá, sempre faço questão de estar ali ainda, justamente para isso, para não esquecer de onde eu vim, sabe? Mas você é um modelo para eles, né, cara? Assim, o pessoal vê e fala, pô, dá pra, né? A Com gente tem certeza. condição de ser alguém na vida, se você, né? Isso eu vi você falando muito da tua criação, né? É, Principalmente do seu pai, você fala muito do seu pai que era teu grande herói e meu, tal. meu, meu pai trocínador, né? Era É. quem me ajudava ali quando eu era criança, sempre me apoiou. Desde quando eu comecei na capoeira, depois no Muay Thai e tudo, cara, pagava passagem para eu ir para os cantos, competir e tal. Depois, se eu quisesse um suplemento, ele, pô, toma aí. Na medida do possível, sempre fez o que ele pôde, assim, para me ajudar, Hum. sabe? Então, eu sou muito grato realmente aos meus pais, assim. E eu busco sempre isso, cara, assim, mostrar para as crianças, para os jovens lá, né, que tem condições de você ter uma boa vida seguindo o caminho do bem, que é estudar e tentar um esporte, sabe? Tentar algo de bom que você queira ser na sua vida, não só como lutador, né? É. Mas você batalhar por aquilo que você deseja ser e que você tem plenas condições, mesmo vindo de comunidade carente, não tendo um suporte, uma estrutura tão grande, você também tem condições, entendeu? Eu acho que a cidade, você falou muito do Brasil e nós falamos do Rio de Janeiro, mas assim, eu acho que a mentalidade das pessoas está muito, sabe, as pessoas perderam total senso de, sabe, do que é o amor ao próximo, sei lá, cara, você vê É. acontecendo alguma coisa, por exemplo, você vai lá ter um problema de Uhum. saúde e dá a notícia lá, você vai ler os comentários, você fica, É, você não dá nem vontade de ler, cara, que as não, pessoas parecem que não estão nem aí com mais nada, se né? tornou banal, né, cara?
é realmente assim muito triste. A gente vê, às vezes você vê um acidente ali de trânsito acontecer, o cara tá ali agonizando, morrendo, aí vem alguém com o celular e fica ali filmando. Ó, acabou de acontecer ali, Para poder mandar pro tá WhatsApp, quase para poder... morrendo e tal. Então assim, o nego acha natural, a pessoa tá ali quase morrendo, sabe? É impressionante como a coisa se banalizou, né, cara? E se já não bastasse tudo isso, pô, a cidade que quando chove, do jeito que chove, acontece, a gente está aqui, uma semana atrás teve um negócio aqui, e outra, tem uma que foi há um mês atrás e outra há uma semana, né? Que foi aquela... Cara, é um absurdo, a cidade não está preparada para isso. E você ouviu uma entrevista sua falando de um episódio que aconteceu na sua casa nos anos 90 com uma enchente. Queria que você falasse disso. Foi em 96, cara. Eu morava na Gardênia ainda com meus pais. E também teve uma chuva, assim, uma chuva muito intensa também, caiu, alagou tudo. E a gente perdeu tudo, cara, assim. A gente ficou, a nossa casa ela de tijolo e tal, e tinha laje em cima, não tinha o segundo andar, era só laje. Não tinha nem escada por dentro da casa, assim. Eu lembro que meu pai só botou uma escada de madeira, aquelas escadas de madeira, assim, a gente subiu. E eu criança, assim, pedindo pra ele pega meu cachorro, pega meu cachorro. E ele foi lá, pegou o cachorro, e a gente se cobriu com uma lona. Nossa. E passamos uma noite ali. E assim, cara, a gente via a água passando e, tipo assim, faltava uns 2 palmos, assim, pra água subir na laje, assim, sabe qual é? Pra passar e levar a gente. E a gente via gente, cachorro passando e, meu irmão, foi... Você devia ter o quê? Uns 12 anos, horrível. por aí, mais ou menos? Né? Entre 96, 10 e 12 por aí, anos. né? Foi numa dessas que parou a cidade também? Ou parou a cidade, foi uma coisa... disseram, eu lembro na época que foi tipo uma tromba d'água, um negócio que deu lá em cima do morro ali do Anil, onde tem uma cachoeira. E a água da cachoeira veio arrasando tudo. Eu lembro que estourou uma fábrica de cerveja que tinha ali no Anil também. E veio um monte de cerveja, veio devastando tudo ali em Jacarepaguá. Você sabe que eu não sei se foi esse, mas eu lembro que eu estava numa pizzaria na Abolição, olha só, foi em 90 e pouco, eu não sei se foi essa. E a gente estava dentro da pizzaria no aniversário, e começou a chover muito, e os carros lá fora começaram a boiar no meio da rua, no meio daquela avenida principal lá na Abolição. Eu acho que deve ter sido essa. Essa foi marcante. Foi marcante mesmo. Foi muito forte mesmo. Alagou tudo, assim, tiveram várias vítimas, muita gente perdeu tudo. E, cara, e ali, assim, foi meu primeiro maior exemplo, assim, do meu pai, sabe? Porque, assim, meu pai sempre trabalhou de motorista, foi motorista de ônibus, depois motorista de caminhão, fazendo entregas. Minha mãe doméstica. E, assim, a gente perder tudo e começar do zero. E meu pai, com muito trabalho, construir tudo de novo. Então, assim, ali começou, assim, a minha admiração real pelo meu pai, assim, cara. Porque não é pra qualquer um. Você imagina, cara, você perder tudo dentro de casa e você ter que começar do zero, você ter força. Pô, pra trabalhar, motorista de caminhão, minha mãe doméstica, pô, construir tudo de novo, sabe? Não foi fácil. Recebemos muita ajuda também das pessoas, doações, colchão, tudo, essas coisas. Mas assim, meu pai com muito suor, batalhando, assim, pô, sem precisar ir pro caminho do mal, fazer coisa errada, com muito trabalho, construir tudo de novo. Com tanto pai que não dá valor à família, que tá no bar aí bebendo, tá fazendo um monte de palhaçada saudável, né, cara? Assim, e prefere fazer a coisa errada, então, assim, por isso que eu sempre faço questão de exaltar, assim, eu tive uma boa criação, assim, dos meus pais e isso me tornou o homem, a pessoa que eu sou. Pô, mas isso é bonito de ouvir, porque principalmente meu pai sendo quem foi, todo mundo sempre tem essa curiosidade, né? O filho do Zico perguntou como é que era teu pai, que é um herói, não sei o quê. Eu falo, cara, meu pai trabalhava muito, estava muito ausente, era sempre muito ausente, ele viajava muito. Mas você vê exemplos de pais que são como o seu, verdadeiros heróis mesmo. Aquele cara que não é conhecido, não é famoso, mas em compensação o que ele faz pela família é uma coisa... uma coisa que, irmão, não tem preço. Né? Ele não pôde ver a tua primeira luta, né, no UFC? Não pôde, no UFC não. Ele só viu a minha primeira luta profissional. Aí... Qual foi um momento foi essa? Foi no Ox, um evento que tem aqui no Rio, um evento nacional. E... pô, foi horrível pra mim, foi um momento que eu estreiei e ao mesmo tempo quase desisti. Que ele faleceu 15 dias depois da minha estreia. Ele já tinha sofrido um acidente de moto,
né? O cara pegou ele na contramão. Meu pai sempre andou certinho, de capacete, tudo. O cara veio, pegou ele na contramão e ele se quebrou todo, quebrou bacia, fêmur, braço, antebraço, quebrou o corpo todo. E aí ficou internado um tempo, veio para casa, ficou na cadeira de roda, fazendo fisioterapia e tal, uma fase difícil da minha vida. E ele conseguiu ir lá assistir minha luta, mas aí 15 dias depois, eu estreiei no dia 10 de dezembro de 2010 e dia 25 do Natal a gente recebeu a notícia que ele tinha falecido. Acidente de moto também. Devido ao acidente, ele teve uma infecção generalizada. Nossa. Né, por causa dos ferros. Moto é um perigo, então, né, cara? Moto, por mais... Não, e daí eu nunca mais andei de moto. Daí minha mãe pediu, sabe? Eu tinha uma motinha, porque era aqui no Rio Trânsito, você sabe, né? Claro. Pô, e eu preciso ir pra lá e pra cá toda hora. Eu tinha uma motinha, não adianta. Meu filho, pelo amor de Deus, Não, vende a moto. às vezes salva e tal. Eu tenho uma brincadeira com o Elias, jogador que era do Flamengo, do Atlético Mineiro. Ele estava indo pro Jogo das Estrelas e ele ficou parado no trânsito e ele não conseguia chegar. Então tinha um cara de moto que passou do lado dele, reconheceu ele estava atrasado. Ele largou o carro dele, a mulher dele, a pessoa falou assim, eu vou porque eu tô atrasado pro jogo. E entrou na carona de moto. Então nessas horas salva, né, cara? No trânsito desse. Não, com certeza, o trânsito do Rio aqui, a moto salva, mas aí minha mãe pediu, aí eu preferi vender, não ando mais de moto. Não, acho que faz bem. Não quero aqui ficar contra todo mundo que anda de moto, não, mas assim, claro eu acho moto um perigo, cara. Por mais seguro que seja. Não depende só de você. Não depende só de você, entendeu? pois é. Agora, teu pai, você falou que ele viu a tua primeira luta. Você, quando começou a treinar, quer dizer, quando você começou a lutar, você tinha que idade quando você começou a lutar, assim, bem novinho, né? Então, eu comecei com 8 anos de idade na capoeira. Mas ele te incentivava? Na verdade, eu comecei escondido. Ah, é? Né? Na verdade, ele nunca me proibiu. Eu comecei a treinar capoeira, a gente morava lá na Gardênia. Já devia imaginar, né? Que tu já devia ser grande, já devia ser meio grandão. Eu assim no início, na verdade, sempre fui, como toda criança, né? Sonhando em ser jogador de futebol e tal. Mas aí... Eu ia te perguntar isso, algum dia você já sonhou em ser jogador de futebol? Sempre, assim. Só que aí eu conheci lá no campo, lá onde a gente morava, e vi o pessoal gingando, fazendo uns negócios assim. Falei, pô, maneiro e tal. Aí cheguei no cara e falei, pô, eu queria treinar. Ele falou, pô, cara, eu não lembro se já era real, não sei na época, mas algo de 10 reais assim que era, simbólico 10 reais. Eu falei, pô, eu nem falei com meu pai, pô, meu pai não vai me dar esse dinheiro pra eu ficar treinando não sei o quê. Aí o cara, tá bom, moleque, treina aí de graça e tal. Aí fiquei treinando lá, né, depois falei com meu pai, aí meu pai sempre me apoiou, se era coisa boa ele me apoiava, então ele sempre me apoiou, eu comecei a treinar capoeira, cheguei a dar aula de capoeira, fui professor. E aí depois assistindo na televisão, Vale Tudo, na época, essas coisas, eu falei, pô, vou começar a treinar. Quero algo mais de combate, né? Aí comecei a treinar o jiu-jitsu, aí não gostei, odiei jiu-jitsu. É mesmo? Engraçado, né? Que a maioria do pessoal do UFC vem de... né? Do jiu-jitsu. Acho que né? A maioria esmagadora. A maioria, né? Jiu-jitsu, né? E aí eu odiei, cara. Ficar agarrando e tal. Falei, não quero isso não, cara, quero outro negócio. Aí procurei Muay Thai. Aí me apaixonei pelo Muay Thai, né? Como eu já fazia capoeira, já chutava muito, me adaptei melhor. Então eu comecei a treinar Muay Thai, comecei a competir Muay Thai e tal. Aí até que chegou a oportunidade de fazer uma luta de MMA amadora. Aí eu fui lá, treinei uma semana assim pra fazer a luta, treinei jiu-jitsu uma semana. Aí fui lá, nocauteei rápido. Aí falei, porra, maneiro, cara. Aí ganhei umas peças de roupa. Falei, porra, até ganha coisa, né? Falei, porra, vou... Achei um negócio bom aqui. Porra, vou começar a fazer esse negócio. Aí comecei a treinar, foi daí que eu comecei a treinar tudo, jiu-jitsu e tal, eu comecei a lutar amador e tal, nessa época eu ainda estava no exército. Pensei que você tivesse começado a lutar por causa do exército. Não, Quer dizer, não foi, né? Não. Você já tava treinando antes de entrar pro exército. Já, sempre treinei, sempre tava lutando. E aí, mas não tinha nada profissional, e aí fiz meus 18 anos, falei, pô, aí tinha um amigo meu que era paraquedista, morava lá na rua, e, pô, via as fotos e tal, e a gente trocava essa ideia, falei, pô, quero ser PQD também, cara, e tal. Aí vinha os anúncios na televisão, né, os caras saltando de paraquedas e tal, missão. Falei, pô, eu quero ser isso aí. Aí na época tinha os filmes do Rambo e tal. Você era fascinado com o Rambo, né? Fascinado pelo Rambo. Eu gostava do Rambo também, mas eu sou muito fã do rock, você tá vendo? Tem muita coisa do rock aqui, tem também, coisa do rock também. aqui, mas o Rambo também era uma barata. Quer dizer que você entrou pro exército por causa do que você queria... Você por causa do Rambo? Por causa do Rambo. Eu até lembro de um carnaval, cara, eu criança assim,
E meus pais falaram, pô, comprar uma fantasia. Eu falei, eu quero uma fantasia do Rambo. Aí compraram uma faixa vermelha, amarraram aqui. Não era pra ser o lutador negócio, mesmo, né? Você lembra de um filme do Comando para Matar também? Do Arnold Lembro, Schwarzenegger? Então você com devia o gostar desse filme Schwarzenegger. todo. E, pô, me amarrava, sempre gostei de filme de ação, assim. E aí eu entrei pro exército, cara. Pô, mas o Rambo, o Rambo é um lutador, atirador. Agora, fazia paraquedista, ele não é. Pô, você. Não, ele saltava também. Não, ele saltava, mas pô, você virar paraquedista é muito engraçado. Então, porque eu queria ser tipo o Rambo. Queria ser a elite do negócio, entendeu? Você queria pular do helicóptero? Queria, pô, fazer tudo, saltar, pilotar helicóptero, que o Rambo faz tudo. Falei, pô, o que eu tenho que fazer pra ser igual o Rambo, assim, cara? Eu quero ser completo. Aí, pô, cara, a tropa mais especializada aqui é a tropa paraquedista. Falei, então é aqui pra lá que eu vou. Aí fiz os testes, passei. Inacreditável. E fui embora. O dia que eu conseguir entrevistar o Stallone, eu vou ter que contar essa história pro cara. Pode contar. Foi que inspira, né, cara? O Rock é um inspira. que... eu brinco que é o maior ídolo meu do esporte, um ídolo que não existe, um ídolo fantasioso. Mas assim, cara, o Rock, foi os únicos filmes que eu chorava quando era pequeno, era por causa do Rock. Muito irado. Impressionante, né? Filme é Rock, o Rambo, assim, são filmes que... inspiradores, né? Pô, você fazer tua carreira, você pensar bem, quer dizer, tua carreira, lutador não, mas assim, você virar uma coisa, ir pro exército, paraquedista, por causa de um filme, é meio... Exatamente. É surreal, cara. Agora, esses apelidos que você teve aí, que eu li alguns aqui, Carcaça, Zangado, Sem Alma. Tem vários. Como é que saem esses apelidos? PQD, então, isso explica as fases da minha vida, cara. Terminou em marreta, mas esse caminho... Não terminou ainda, não sei, quando eu me aposentar da luta, o que eu vou fazer. Então, são fases da minha vida. Engraçado, eu tô andando na rua, aí o nego me chama, fala Zangado. Aí eu, pô, já é da época da capoeira. É bom que eu identifico de onde é mais ou menos. Zangado era da capoeira. Você não vai ter aquele problema de olhar pro cara e falar, pô, conheço esse cara de algum lugar, mas não sei de onde. Dependendo do apelido que ele me chama, eu já sei de qual época que ele me conhece. Carcaça veio de onde? Carcaça é lá da rua mesmo, da Cidade de Deus. Então, eu era bem magrinho mesmo. Aí os caras botam, pô, carcaça de grilo. Mas aí ficava só carcaça, entendeu? Carcaça da tua rua, Zangado. Zangado na capoeira. Capoeira. Esse meu jeito mais serião de ser e tal. Aí mais fechadão, aí botaram Zangado. E o Sem Alma? Sem Alma era do quartel. Porque do exército. Isso, como é que porque assim, além de fazer o curso paraquedista, eu fiz outros cursos de especialização. Um deles é o curso de precursor paraquedista, que é uma tropa especializada dentro de uma tropa especializada que é a Brigada Paraquedista. E é um curso muito sugado, muito duro. E assim, tem momentos do curso que a gente sofre bastante e tal, e você é torturado, entre aspas, entendeu? Mas eu tinha um amigo meu médico, que ele era médico do exército, ele me contava cada coisa que eu falei, não é possível. O treinamento é bem real, assim, bem real mesmo, pro cara se tornar um Rambo, entendeu? Então, esses momentos, assim, que eu passava por isso, eu não esboçava expressão. Nego chorar, eu via nego chorar, pedir pra ir embora. Vomitar. Gritar, falar tudo, porque você não podia falar a missão, você era capturado, você... Desiste, 02, igual aquele filme do Rambo mesmo, que ele é amarrado e torturado. O que você veio fazer aqui e tal, não sei o quê. E tinha um treinamento assim, e você não podia falar. E nego chorava, falava o nome da mãe, do pai, falava tudo. E eu não, eu fazia tudo ali, eu não esboçava pressão. E os caras depois falavam, pô, você não tem alma, parece que não tem alma, não tem expressão. Tá sendo torturado, tá apanhando e não tem expressão. Você lembrava do Rambo e falava, não vou desistir. Não, tinha que manter. Aí ficou sem alma. Aí depois de sem alma veio o PQD do quartel também. Dizem que o negócio de bota marrom... Boot marrom. Boot marrom? Acho que boot marrom, o cara é... boot marrom. É brabo, o cara é brabo, boot né? marrom e a boina grená. Isso significa que tu é o quê? Como se fosse um faixa preta? É uma tropa de elite, né? Como se fosse o BOP dentro da Polícia Militar, né? É uma tropa especializada dentro da organização. Quer dizer, você ia pro exército, né? Treinava lá em paraquedismo e tal. Fora disso, você treinava luta? Sempre me mantive treinando. Não profissionalmente, mas sempre treinava. Aí comecei a treinar lá perto do quartel mesmo. Isso ajudava, né? Tua resistência. Ajudava. E competia, competições amadoras de Muay Thai, assim. Mas aí, até que chegou um ponto que eu falei, cara, eu vou dar uma oportunidade pra mim, vou me dedicar ao meu sonho. E aí eu já tinha 26 anos, cara.
comecei tarde pra luta, É né? verdade. A galera começa aí com 17, 18. É. E então, você vê nego com 18 anos no UFC já, né? Então, assim, Não, quando eu li sobre você, quando eu te conheci, eu não sabia que você tinha 35. Depois que eu fui ler, que eu falei, cara, eu comecei tarde, então eu comecei com 26 anos. Hum. E aí eu lembro na época que eu falei assim, falei, cara, eu botei a meta na minha cabeça, falei, cara, eu tenho 26 anos, eu tenho até os 30 pra eu estar vivendo disso. Porque não dá, entendeu? As duas coisas, não dá pra você ficar lutando em eventos nacionais, é muito ruim, muito difícil. A bolsa é pequena, o atleta sabe, qualquer atleta que você conversar sabe que é muito difícil você se manter da luta. Então eu botei esse limite, eu falei, até os 30 eu vou me dedicar. Se depois dos 30 eu não estiver ganhando um dinheiro, não consiga me manter disso, eu vou voltar a trabalhar, ser um trabalhador normal. E tudo. Não, E aí... mesmo que assim, hoje em dia, a galera que tá com 35 igual você, 40, é muito mais assim, parecem muito mais jovens do que os caras antigamente, quando chegavam a 30, 32. Acho que hoje em dia também, acho que se cuida né? Acho que mais. a estrutura hoje em dia, né? A tecnologia, tudo, você se cuida melhor, né? Se alimenta, todo o conhecimento que tem hoje em dia não tinha, né? No passado. Não, tem campeonatos de veteranos aí que os caras com 40 e poucos anos estão lutando. O próprio Anderson, você vê aí lutando com 43, 44 anos, né? Incrível. Então, né? consegue, tem uma longevidade a mais. Aí quando né? que você entrou no TUF, como é que foi o processo para você poder entrar lá foi no TUF 2, né? Foi no 2. Eu me Ultimate Fighter inscrevi no Brasil 1, 2. eu me inscrevi no 1. E aí, quando eu fui fazer os testes, deu problema no meu cadastro, porque todas as lutas que eu tinha, nem todas estavam registradas no site que fica registrado as lutas de todos os atletas. E aí deu problema lá. Eles falaram, pô, você tá dizendo aqui que tem 8 lutas, 8 vitórias e não tem aqui. E aí eu tive que correr atrás disso, ir nos eventos para eles pegar imagens, tudo, para provar aquilo. E nesse meio tempo já tinha fechado tudo e eu acabei ficando de fora. E aí eu fiquei chateado, desisti, falei, eu não quero mais isso não, cara, isso é panelinha, não dá para entrar, não sei o quê. Que eram quantos para entrar? E aí eram 16. 16, eu achei que fossem 20, E aí teve o 2, eu falei, eu nem queria me inscrever não, falei, não vou me inscrever não, que esse negócio aí, pô, é uma panelinha, não é pra ser, bababá. Mas como é que eles analisam isso? Eu não sei, assim, quando o cara manda o currículo... Eles analisam primeiro pelo teu histórico de lutas, quantas lutas você tem, vitórias, né, isso em primeiro lugar, e em segundo lugar é um personagem, né, porque o TUF é um reality show, não deixa de ser. Então, personagem também, marcante, também agrada a eles. Então, é um conjunto de tudo. Tu já era marreta naquela época que você estava fazendo? Já era marreta. E aí minha aluna me inscreveu, uma aluna minha me inscreveu, vamos te inscrever e tal. Aí me inscreveu, acabou que eu fui chamado para fazer os testes. E aí fui, deu tudo certinho, comecei a passar nos testes e tal. E aí fui um dos selecionados para fazer a luta de entrada. Que ano foi isso mesmo? 2011. 8 anos, né? 8 anos. Você falou, explicou como é que chegou, foi a marreta. Vem desde o Muay Thai, cara. Porque as lutas de Muay Thai eu nocauteava muito rápido meus adversários. E aí meu mestre falou, pô, você parece que tem uma marreta nas mãos, cara. Tu toca, os caras caem e tal. Vou botar teu apelido de marreta. Eu falei, não, mestre, marreta não, deixa PQD, porque já era PQD. Você queria PQD? Eu falei, deixa PQD. Não, PQD nada, tem um montão de PQD. Tu é marreta. Não, marreta ficou melhor pra... Aí eu não gostei, cara, mas aí pegou, né? Pegou. E aí, hoje em dia, eu já vestia carapuça, até tatuei uma marreta. Hoje em dia é um personagem, realmente. Não, mas é muito mais a cara do UFC do que PQD. Acabou que me ajudou. Ajudou pra caramba. Aí você entrou no TUF 2, você não chegou a ganhar, né? Você lutou contra 3 lutas, foram 3 lutas. Eu fiz 4 lutas contando com a luta de entrada. Quem ganha entra, quem perde não entra. Aí fiz essa luta, depois fiz mais 3 lá dentro. Aí eu perdi uma, aí fui para repescagem, ganhei, lutei até com um companheiro que era da minha equipe, e aí perdi nas quartas de finais, com o Léo Santos. E ele foi campeão. E como é que sai dali para um convite para o UFC? Então, a gente saiu sem perspectiva de nada, na verdade, ninguém falou nada. Porque o cara que ganha, ele até luta no evento até o principal. que ganha, até os que chegam nas finais ali são contratados, né? E aí, no meu, especificamente, tiveram 4 TUFs. O meu foi o único que não deram oportunidade para todos os lutadores. Porque, geralmente, nos outros TUFs, no final,
tem a luta dos 2 finalistas e os outros fazem luta entre eles. Quem ganhar tem a oportunidade de lutar no UFC. No meu, não. Eles só pegaram os finalistas e o restante mandaram embora. E aí eu fiquei sem perspectiva, né? Voltei a treinar e tal. Falando com o meu empresário, falei, pô, eu quero lutar. Ele falou, calma, cara, a gente tá vendo se consegue alguma coisa. Eu falei, não, eu quero lutar, pode marcar minha luta. E aí eu ia lutar no evento nacional, no OX de novo, pelo cinturão do OX. Tava treinando. E aí foi quando surgiu um convite. Um americano se machucou com 10 dias. E aí surgiu o convite para eu cobrir ele e entrar no UFC. Isso você era peso... Era... Um dia a gente estava falando de peso antes. Confuso. Eu falei que eu que jogo futebol, a gente às vezes se perde com mirim, infantil, juvenil. Você mesmo se perdeu, eu lembro. Até eu mesmo. Porque você era o quê? Era médio? Eu comecei no meio médio, na minha carreira, até o TUF, meio médio. E aí quando eu recebi esse convite pro UFC, a luta era nos médios, uma categoria acima. Sei. E aí eu fiz essa luta e decidi continuar. Aumentou o peso um pouco. Aumentei o peso, já estava difícil bater 77 quilos. E aí eu fiquei nessa categoria dos médios. Agora você começou a se dar bem mesmo depois que você foi pro meio pesado, né? Porque assim, tudo vai mudando, né? Quando eu lutava de 77 quilos, eu era muito mais amador, eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje, né? Não tinha todo o aparato de suplementação, de preparação física. Então eu era bem magrinho e tal, então era fácil. Conforme as coisas foram melhorando, foram se estruturando melhor, comecei a ganhar mais massa muscular. Isso acontece com o jogador de futebol, claro, né? Normal. Quando vai pra fora, meu pai era isso aqui, né? Tem uma estrutura melhor, então foi assim. Foi tendo uma estrutura melhor, ganhando mais massa muscular e tal, e foi ficando mais difícil de eu perder tanto peso. E aí eu fui subindo, e agora eu decidi para subir para os meio pesados e tenho me sentido muito bem. Meio pesado, você está agora com 3 vitórias seguidas, não é isso? Ou não? Isso. 3 vitórias seguidas, a última em Praga. Em Praga. Mas também não é meio que normal assim, o cara, não sei se o empresário, o treinador, ou quem que fala assim, pô, vai para esse peso aqui, porque eu acho que a gente tem mais chance de ganhar aqui, que você tem uma característica melhor para lutar com esse cara. Tem então, muito quando isso, eu subi para os médios, depois do TUF, o meu empresário falou, cara, você tem que lutar nos médios, você é muito grande e tal. E aí eu comecei a lutar nos médios. Aí só que agora dessa última vez eu mesmo que quis me testar no meio pesado. Acho que já estava difícil de eu bater o peso, estava me sentindo meio fraco, estava prejudicando o meu rendimento na luta. Eu falei, pô, eu preciso fazer uma luta na de cima para ver como é que eu vou me sentir. Mesmo sabendo que os caras são maiores, mas eu vou estar bem, vou estar forte, vou estar lutando do jeito que eu treino. E aí eu fiz a luta e, pô, me senti muito bem e pretendo continuar. Isso é uma coisa meio surreal. Para quem não entende de luta, se não acompanha, porque é um esporte individual, que você tem que bater o peso. Quer dizer, tem um bando de técnicas, né, cara, que o cara tem que... Eu já ouvi cada uma. Eu ouvi de um Maurício de Tete maluco que uma vez falou pra mim que ele cuspia muito durante o dia pra poder o peso dele ele perder líquido. Eu falei, cara, isso é surreal, você tá de brincadeira. Não, é sério. Como é que você faz? Tem gente que vomita pra poder perder peso. Então, eu venho fazendo uma dieta de 2 meses, mais ou menos, antigamente, né? Agora nem tanto, preciso radicalizar tanto. Mas eu vinha fazendo uma dieta de 2 meses. E aí, na semana da luta, a gente diminui quase para 0 o carboidrato e vai diminuindo, a água vai diminuindo também, a alimentação, até no dia antes da pesagem a gente zera, fica sem comer, sem beber. E aí pesa no dia seguinte. E às vezes, já aconteceu isso comigo, de estar faltando algumas gramas assim, e aí eu mascar chiclete e ficar cuspindo até a hora da pesagem e baixa mesmo. E baixa. Mas aí a gente faz sauna também. Faz sauna, é muito desgastante. Saiu até uma matéria comigo numa dessas pesagens aí, que repercutiu bastante. E faz banheira, a gente entra numa banheira quente também, coloca sal ali, álcool que fica ali, meu irmão. Sabe? O negócio chupa você, tu sai dali, abaixa a tua flutuando, pressão. Não é isso? Abaixa a tua pressão, a parada é horrível. Eu fiz uma matéria agora com um cara lá do basquete, do Celtics, lá eles têm uma como se fosse uma... Não é uma sauna, é como se fosse uma como é que fala? Tipo uma banheira fechada, em que eles colocam sal, que é exatamente isso, para o cara poder ficar ali sozinho, concentrado, o negócio suga, né? Suga, sinistro. E você, de vez em quando, isso, por exemplo, essa última luta que você disse que vomitou
antes da luta. Tinha alguma coisa a ver com essa dieta ou não? Não tem nada a ver? Não, dessa vez não. Agora eu não tenho me desgastado tanto, porque eu subi de categoria. Na verdade, foi alguma coisa que eu comi que não me fez bem, não sei, me deu um mal-estar no estômago. Isso foi quanto tempo antes da luta? Foi tipo horas, assim, minutos antes da luta eu tava vomitando. E escondido, né? Escondido, porque fica a comissão atlética ali dentro, verificando tudo que tá acontecendo. Se eles veem que você tá mal, eles podem te tirar da luta. Isso aconteceu com um companheiro teu que você viu uma vez, não foi isso? Vi, passou mal. E aí cancelaram a luta dele. Sentiu tonto, assim, caiu, meio que quase desmaiou, assim, e aí tiraram a luta, assim. Ele saiu da luta, tipo, minutos antes da luta. Pô, isso é horrível. Então eu tava escondido, ia no banheiro, assim, vomitar. O meu treinador via, ficava na porta pra ninguém entrar. Se fizesse um documentário sobre histórias de lutadores antes da luta, não, vai ter vários, ia ter muita história. Vários, é muita, a luta em si é o mais fácil. É o mais fácil, né? Mas a luta que a gente tem antes ali, até chegar naquele momento da luta ali, que é o complicado. Tem gente que tem lesão, aí esconde... Lesão, já lutei várias vezes, lesionado. Entendeu? Essa última mesmo, tava com a lesão no joelho. Teu treinador sabia? Todo mundo sabia? Todo mundo sabia. Tanto é que depois da luta eu operei o joelho, tive que operar o menisco. E o pessoal chega pra você e fala assim, melhor não lutar. Você fala, não, agora eu vou assim mesmo. Não, eu vou assim mesmo. É muito difícil, o lutador sempre vai querer lutar, cara. Assim. E às vezes tem que ter uma pessoa ali que fala, não dá, cara. E quando você acabou essa última luta, eu via que você já estava falando muito sobre querer ter uma oportunidade de lutar pelo cinturão. E você finalmente conseguiu, e logo contra quem, né? Logo contra o homem, logo contra o John Jones. Como é que tá esses meses antes dessa luta, a tua expectativa? Porque deve ser uma coisa... O John Jones, ele nunca perdeu, né? Nunca perdeu. E ele hoje é conhecido assim, reconhecido como talvez o maior lutador do mundo. De todos os tempos, muito se fala nisso. Cara, eu tô muito empolgado, assim. Tem nada a perder, né? Não, algo desafiador, eu sou movido a desafios. Algo desafiador, assim, pra mim, cara, sabe, me dá um gás a mais, sabe? Do que eu lutar com um cara que, assim, eu seja o favorito. Sabe? Então, eu tô muito animado, assim, pra essa luta. Eu sei da responsabilidade do quão ele é o bom lutador, né, em si. E, cara, eu tô muito animado pra chegar esse dia, assim, e fazer história. Eu sei que eu tenho condições, sabe? E Deus não me coloca nessas coisas à toa, não, cara. Assim, sabe? Eu vi você falando aquela coisa de ser imprevisível, né? Porque eu vi a última luta dele, que ele não nocauteou. Foram 5 rounds, né? Eu tava lá. Mas ele dominou a luta, né? Sim, ele tem isso, assim, ele tem esse domínio bem, ele sabe usar o que ele tem da melhor forma. Ele é grande, ele é longino, sabe? Então ele consegue manter a distância e ficar te batendo de longe sem se expor muito, entendeu? Só que... Qual foi a luta que ele teve mais perto, assim, de perder? Foi contra a primeira luta que ele teve com o Gustafsson. A segunda ele ganhou rápido. Né? Mas a primeira, o Gustafsson conseguiu encostar nele. Só que o Gustafsson não tem o poder de nocaute que eu tenho, entendeu? Então, assim, ele nunca lutou com um cara que vai pra cima dele. Eu não vou temer ele, sabe? Eu vou lutar do jeito que eu luto, agressivo. E vou buscar nocautear. Você acha que os caras todos que lutaram com ele são meio previsíveis assim? Previsíveis e respeitaram também, sabe? Meio que travaram. E é normal, isso já aconteceu comigo. Então, assim, as coisas aconteceram comigo, todas as lutas que eu fiz me prepararam para esse momento. Eu já lutei com um cara que eu era fã, e eu travei isso. E eu travei, aconteceu isso comigo, sabe? O próprio Cormier, quando lutou com o Anderson, depois ele deu uma entrevista e falou. Ele falou, quando eu olhei ele do outro lado e vi o Anderson naquela posição assim de aranha, de aranha. Irmão, sabe? Dá aquele baque. E já aconteceu isso comigo quando eu lutei com o Musashi, que eu perdi. Eu travei totalmente. Eu sempre assisti o cara lutar antes de eu ser lutador. Então, quando eu sempre fui fã do cara. E eu dei uma coisa travada. de tipo, pô, vou lutar com o meu ídolo, sei lá, e vou com um cara que eu admiro. Não sei explicar, não é medo, sabe? Não é sentimento de medo, não. Eu sei, tipo tu ficar fascinado. Isso já tu não podia lutar com o Rambo, então, cara. Senão tu nem ia conseguir fazer ia travar, sabe?
Então, assim, mas eu sei que isso me preparou, foi uma experiência que eu tive para esse momento agora. Se eu nunca tivesse vivenciado isso, isso ia acontecer comigo agora. Só que eu já passei por essa fase. Então, assim, eu estou muito experiente, já tive derrotas e vitórias, já passei por tudo. Tenho muitas lutas no UFC, já fui criticado, a Vera, entendeu? Já fui elogiado também. Então, tudo me preparou para esse momento, de eu ter a tranquilidade, tanto para as pessoas acharem que porra, você é o cara que vai destronar o John Jones, porque tem isso, entendeu? Isso pode ser ruim para você. E também aquelas pessoas que falam, meu irmão, vai ser mais um, tu vai ser espancado, meu irmão, tu vai apanhar. Mas isso é bom, isso te dá força. Então, tudo isso está em volta de mim. Então, por eu ter vivido todas essas experiências, hoje em dia eu consigo filtrar isso e me manter calmo perante isso. Tanto com os elogios quanto com as vaias. Eu vi uma entrevista do Dana White falando que ele sonhava com essa luta, que ele acha que é uma luta perfeita e tal. Pô, isso deve ser legal também de ouvir, porque com certeza. É o chefe. É um reconhecimento do trabalho, né? Hoje em dia ele fala isso, mas eu tive uma reunião com ele que eu saí muito chateado, né? É mesmo? Falar aqui dos bastidores, né? Eu tive uma reunião com ele logo depois da minha última luta, né? Tava empolgadão e tal, todo mundo falando que, porra, tu merece disputar o cinturão e tal. Meu empresário marcou reunião com o Dana White. Fomos lá para Las Vegas, entramos na sala dele, aquela salona bonitona, um mesão, tal, altos quadros, tal. Aí sentamos na mesa, começamos a conversar. Poderoso chefão. Negociar a renovação do meu contrato e aproveitar a oportunidade para pedir, né, uma chance de disputar o cinturão. Pedi. Aí ele falou assim, você tá em que lugar do ranking? Aí eu falei, atualmente eu sou o terceiro, acabei de ganhar do terceiro. Ele, mas tem o segundo, né? Eu falei, o segundo é o que acabou de lutar com o John Jones e perdeu. Aí ele pensou, mas tem um cara aí, que é o ex-campeão dos médicos, ele tá vindo também pro meio pesado. Aí eu pensei assim, esse cara não quer me botar pra disputar o cinturão, ele tá arrumando uma maneira de... Você vou nocautear ele antes de entrar na luta. Aí, cara, sangue ferveu assim, eu falei, meu irmão, tá de sacanagem, né? Aí eu falei, mas não tem lógica e tal, não sei o que. Ele falou, meu filho. Falou assim pra mim, eu guardei pra mim até hoje a frase que ele falou. Ele falou assim, meu filho, num mundo perfeito, você seria o próximo. Mas o mundo não é perfeito, né, meu filho? Nossa. Falou assim mesmo. Nossa, foi um balde de água gelada assim na cara. Meu irmão, tem que se segurar ali. Meu irmão, eu saí da reunião assim, meu irmão, xingando Deus e o mundo pro meu empresário. Eu falei, meu irmão, esse cara safado, muquirana, tá querendo fazer igual fez com outros lutadores brasileiros aí, meu irmão. Os caras pra disputar o cinturão não botavam os caras, não sei o quê. Aí meu empresário falou assim, calma, cara. A reunião foi boa. Eu falei, foi boa? Você tá de sacanagem. Ele falou, Marreta, você imagina, eu boto uma luva no Dana White e boto ele dentro do octagon com você. O que vai acontecer? Eu falei, eu vou matar ele. Aí ele é a mesma coisa. Numa mesa de negociação, ele vai matar você. Ele é o faixa preta ali. Eu sei bem o que é isso. O cara faz isso a vida toda. Tu acha que tu vai sentar lá e ele vai te colocar num pedestal? Não, tu é o cara, tu é não sei o quê. Ele é chefe. Tá entendendo? Falar meio que isso, não tem jeito. É um jogo político ali que ele tem que... E aí logo depois, o empresário estava certíssimo, logo depois ele anunciou a nossa luta, a luta com o John Jones e deu tudo certo. Ele gostou ali também de sentar ali, de ver a tua motivação de falar, sou eu. Só ele não mostrou, né, empolgação ali na hora, tipo assim, calma, meu filho, calma, né, tipo... Calma. Fica no teu lugar aí. Essa história é uma parada. Exclusiva. Essa é exclusiva. Isso aí foi nos bastidores mesmo. Pô, legal pra caramba. Vai lembrar dessa reunião depois de você ganhar lá do John Jones. Aí ele que vai me chamar lá. Vamos conversar, mas... E pra quem não sabe, você já é o segundo em nocaute na história do UFC, né? Porque é o Vitor com 12 nocautes, você é empatado com o Anderson e... Acho que é o Bisping, se não me engano. São 3, com 11 nocautes, não é isso? Isso. Então vamos contar, de repente, 12 em julho. Eu nem me ligo muito nisso não, mas os repórteres sempre falam comigo. Todas as vezes que eu nocauteava, você tá se aproximando do Anderson, não sei o quê. Aí você igualou o Anderson. E você pode passar o Anderson. Falei, não, legal, cara, isso. Depois, quando eu parar, ter história para contar, mas hoje em dia eu não me apego nisso, acho que tem coisas mais importantes. Mas isso é legal, é uma história. Com certeza. É uma história. Por que você acha que, assim, deu uma diminuída, uma caída, assim, os brasileiros
teve uma época que os brasileiros estavam conquistando muitos cinturões, né? Então você agora passou a época, o Anderson, lógico, agora com 40 e poucos anos, mas você teve Minotauro, Zé Aldo, Vitor, tantos outros aí, né? Shogun. E por que você acha que deu uma caída? O Brasil está meio que precisando de um cinturão. Assim, cara, eu acho que não deu uma caída, a gente continuou com bons lutadores chegando também. Mas eu acho que o esporte, ele evoluiu muito, né? E os americanos, cara, eles são muito esforçados, né? Eu vou pra lá fazer camp, desde a minha segunda luta na UFC. E assim, eles são muito disciplinados, essa é a palavra mais correta, né? Então acho que a estrutura... Eles são muito dedicados, eles têm uma estrutura com certeza melhor do que a gente, mas eles são muito disciplinados, assim, eles gostam muito de aprender, sabe? E os caras, você vê, eles exportando treinadores de jiu-jitsu do Brasil. Os caras se interessam em aprender. Em determinado momento, eles iam chegar, entendeu? Então, cara, só para explicar, quando eu falo que deu uma caída, é que é o seguinte, chegou uma época que o Brasil dominava, meio que os americanos ali perto, mas a maioria dos grandes lutadores muitos eram brasileiros. Tanto que você tem o UFC no Brasil, muitos eventos aqui no Brasil. Eu acho que mas acho que isso, o resto cara. do mundo meio que alcançou. Eu acho que é isso. Você vê agora 2 cinturões agora sul-africanos, né? Conquistaram, tem 2 cinturões do UFC agora, conquistaram mais um esse final de semana. Então, para você ver, quem imaginaria? Estão vindo de países que você não tem países tradição que nenhuma. Você não tem tradição. Então, acho que o esporte ele tá se expandindo, né? E tá se igualando, se tornando mais competitivo. E isso é legal, entendeu? Eu acho que teve eras, né? Como a do Royce Gracie, que no início, lá nos primórdios, que dominava todos os lutadores, franzininho, com kimono, né? E aí os caras começaram, pô, que é esse negócio de jiu-jitsu? Vamos começar a treinar isso. Começaram a treinar também, se igualaram mais o esporte. Aí teve a era, Anderson, Shogun e tal, Aldo, que também dominaram. E os caras, pô, por que eles estão dominando? Vamos treinar aqui, vamos ver, vamos pegar aqui, de onde que eles estão treinando e tal. Importa treinador brasileiro, importa o jiu-jitsu e tal, e vamos aprender, e aí o esporte vai se igualando, cara, entendeu? Mais competitivo como e qualquer normal. Esporte, como qualquer no esporte, futebol, pô, basquete, os caras... No basquete, o Dream Team começou a jogar, ganhava de 50 pontos. Hoje você monta um time forte, o resto do mundo Os caras importam, e essa vontade deles, cara, assim, em aprender. E os americanos são muito competitivos, né? A guerra tá no sangue deles. Os americanos, os japoneses, acho que até russo também tem uma tradição. Agora, pô, você tá vendo campeão sueco, irlandês, sul-africano. Pois é, o esporte de tudo que é lugar, né? Tá se tornando mais competitivo. Isso é legal, cara. Não é que o nível do Brasil tenha caído, não. O esporte está mais competitivo e o Brasil, entendeu? Os brasileiros têm que ter a mente aberta meu irmão, de procurar novos ares também, assim como eu faço, entendeu? E tentar aprender coisas novas também, assim como eles estão aprendendo as nossas, a gente aprender as deles. Eu vou para lá, meu irmão, foco pra caramba na parte de wrestling, que eles são muito bons, desde a faculdade, né? Eles têm essa tradição. Então é isso, o brasileiro ele tem que, meu irmão, tem que evoluir também, senão ficar para trás. Bicho. Agora a estrutura ainda é um problema aqui, porque, claro, tudo bem, você pode não ter a mesma estrutura dos Estados Unidos, mas pelo menos os grandes lutadores, as academias aqui são ótimas. Eu já vi a academia lá do Minotouro, outras academias que são bem preparadas, mas não sei se dá para comparar com o que tem lá fora, né? Não, a estrutura de lá é muito melhor, mas eu acho assim, cara, é um conjunto de coisas, né? Como infraestrutura, como o apoio. Eu ia falar isso. Os lutadores mais novos, eles não têm um apoio à estrutura, cara. É na raça, entendeu? É no sangue. O cara trabalha o dia todo para treinar à noite. Ou então o cara, pô, tira um serviço de segurança ali, 24/48, entendeu? Eu tinha um amigo que era caminhoneiro, segurança, e o cara viu, era grande, forte, você tinha que lutar. E o cara começou a lutar. Difícil o cara ter eu falo de disciplina, de comprometimento, mas é difícil pro brasileiro, entendeu? O cara tem que trabalhar mesmo. O cara tem que sustentar a família, entendeu? Então, infelizmente, a gente não tem muito apoio aqui do governo. É igual lá, que, pô, lutador lá... Se você pega os lutadores americanos, todos eles são formados. Porque o cara tem bolsa na faculdade, entendeu? Estuda de graça, entendeu? É uma coisa que o Brasil deveria copiar, sabe? Apoiar seus atletas, não digo só do MMA, mas de maneira geral, entendeu? A gente vê, infelizmente...
esportes olímpicos aí, cara, jogada austrácia. Quem dirá o MMA, que não é um esporte olímpico, entendeu? Então, é triste. Que hoje eu acho que já é o segundo esporte do Brasil, assim, a luta, porque o Brasil, infelizmente, a gente fala muito isso aqui, que depois do futebol é o primeiro, segundo e terceiro, né? Uhum. E depois vem aquele que tá fazendo mais... O Guga tá demais, aí o tênis vira, né? O vôlei e tal, o automobilismo. O boxe teve a fase também no boxe. Maguila e tal, depois o exatamente. Popó e tal, mas assim, sempre fica dependendo de um cara que na raça, na luta, ele consegue se destacar para voltar os olhos pro boxe. Só que aí passou a fase daquele cara, o Brasil não se preocupa em ajudar outros a se tornarem aquele cara, entendeu? Não, e a maioria, esse é o problema. A maioria começa a treinar inspirado nesse cara. Só que não tem um auxílio, entendeu? Não tem um apoio para renovar isso. Aí tem que esperar no meio daquele bolo ali de gente tentando, que, meu irmão, na raça, consiga chegar e se destacar para voltar os olhos pro esporte de novo. Só que aí o filme se repete. Passa a fase do cara, é esquecido de novo. Antes que eu me esqueça, para você, quem é o maior lutador de todos os tempos, assim? É o Anderson? Independente de brasileiro? Fedor Emelianenko. É mesmo? É um russo. Que eu assistia muito ele lutar, assim. E ele, na época dele, ele ganhou todo mundo. Eu sempre falo assim, a galera me pergunta assim, maior lutador de todos os tempos. Eu acho assim, o maior lutador de determinada época. Não dá pra gente falar difícil, de todos os tempos, entendeu? Eu acho que tem fases. Pra me falar isso, futebol eu respondo isso dessa forma, assim. Eu acho que de todos os tempos é muita coisa, entendeu? Porque... Fala 3, então, assim, de 3 épocas. Então, Fedor Emelianenko vem em primeiro, da minha época, né? É igual, só pra eu explicar, continuar a explicação, é igual jogador de futebol. Claro. Eu falo, quem é um de todos os tempos? Pô, meu irmão, pra mim é o Ronaldinho. Mas eu Pelé, mas eu não assisti Pelé jogar. É verdade. Entendeu? Claro que é. Assistido, você ia dizer Zico. Não é que obviamente você ia dizer Zico. Entendeu? Eu acho que assim, o melhor de todos os tempos na tua época. Que você certeza. Assistiu. Entendeu? Como então Messi não é agora. Se eu perguntar pro meu filho, quem vai dizer Messi, Cristiano Ronaldo, Messi. Porque ele não viu o Romário jogar, não viu o Ronaldinho jogar. Com certeza. Muito menos Pelé. Garrincha não viu também. Então é difícil essa pergunta. Mas assim, respondendo agora. 3 lutadores assim que eu me inspirei, me admiro assim. Um é o Fedor Emelianenko, que é um russo, que eu assisti quando era mais jovem, que me inspirou a lutar também. Minotauro era brabo. Minotauro, entendeu? Que era um guerreiro. E Anderson Silva. São os caras assim que realmente eu acompanhei e para mim são do meu tempo, da minha época, são os melhores. O Anderson me contou uma história na entrevista que é mais ou menos parecido com você, assim, que ele aceitou aquela luta do Cornet faltando 2, 3 dias. Foi. E eu ouvi você falando que você é meio maluco assim também. Eu se sou, chamarem do nada assim, você aceita e vai. Aceito. Já fiz isso várias vezes. Já. Porque eu acho assim, a carreira de lutador, ela não é longa, ela é curta. Assim, e muitas das vezes você passa por lesões e tem que ficar tempo. Graças a Deus eu nunca tive uma lesão tão grave de ficar meses parado, mas é um esporte de contato e pode acontecer. Né, como aconteceu com o Anderson. Claro. De ter quebrado a perna, ter ficado um ano parado. Então a gente está sujeito a isso. Então se tem uma oportunidade de eu lutar e eu tô saudável, não tem por que eu não lutar, sabe? Eu não sei, eu não entendo. Não tem empresário nem treinador que ninguém vai me impedir. Se eu tô saudável, eu tô bem, tô treinando, não tem porquê, sabe? É de cada um, mas eu não entendo o porquê não as pessoas recusam luta. Entendeu? Que você lutava o quê? Quantas lutas por ano? Já aconteceu? Ano passado eu fui o que mais lutou. Fiz 5 lutas no ano. Tem uns caras que lutam. E bati o peso 6 vezes. Demora meses para lutar de novo. E fui de reserva de uma, só que não lutei. Bati o peso 6 vezes. Agora tomara que você seja campeão e você deu uma diminuída. Eu pensei nisso. Falei, bom. Sendo campeão, pô, aí eu posso me dar o luxo de me dar uma folguinha, entendeu? Porque eu não tirei férias, eu não tiro férias. Com certeza. Entendeu? Vou mudar de assunto rapidinho pelo seguinte, você tem um projeto social, senão eu esqueço de falar disso, porque assim, eu faço um Jogo das Estrelas há 15 anos, também pro 16º ano. Me chama pro que você esteve presente lá. Vou terminar falando disso. Mas fala do teu projeto social. Não precisa falar da minha atuação. Não, vou falar porque você protagonizou uma cena, diríamos assim, lamentável, né? Beleza, vamos falar do projeto. Fala do projeto social em Jacarepaguá. Então, eu tenho um projeto social lá na Cidade de Deus, né, que já está há 2 anos aí funcionando, onde a gente
oferece para as crianças e adolescentes lá totalmente gratuito aulas de Muay Thai, Judô, Jiu-Jitsu, Boxe, né? Elas têm que estar estudando, tudo. E a gente está sempre ajudando de todas as formas, assim, eu procuro com a ajuda de amigos e tal, não tenho nenhum patrocínio, apoio assim, mas eu tenho a ajuda de amigos, empresários, assim, que treinam na academia que eu treino e tal, de hobby, e sempre ajudam, Dia das Crianças, Natal, sempre doam cesta básica, essas coisas pra gente doar para as famílias lá. E, assim, é um sonho meu também realizado isso, porque eu venho de projetos sociais, assim, e tinha essa vontade de conseguir fazer. Demorei a fazer, porque a gente cai sempre nesse lance de falta de apoio, né, de incentivo. Mas aí depois de algumas lutas no UFC, eu consegui eu mesmo, custeando tudo, consegui alugar um espaço e com a ajuda de amigos aí, cada um deu um pouquinho, comprar um tatame e tal. E alunos meus que dão aula também separam um horário do dia deles para dar aula para essas crianças sem receber nada, sabe qual é, cara? Então, uma coisa bem bacana. Isso, cara, quem tiver interesse em ajudar, entre em contato comigo mesmo, entendeu? Eu mostro qualquer forma de ajudar, nem faço questão de dinheiro, sabe qual é? Prefiro que a galera vá, conheça o projeto, apadrinhe uma criança, dá um kimono, dá uma luva, dá um negócio, entendeu? Já me faz feliz. Não, é legal. Eu que estou envolvido em projeto social, sempre que eu vejo uma pessoa, ainda mais uma pessoa pública envolvida com isso, eu acho importantíssimo, porque quando a gente visita as instituições, é tanta gente voluntária fazendo isso, sem ganhar nada, e ali só para poder ajudar, eu acho que o mundo, principalmente o Rio de Janeiro, o Brasil, precisa disso. Cara. Se cada um fizesse um pouquinho, né? Nossa. Eu acho que já ia, ajudar, meu irmão, ia fazer um barulho enorme, assim, em questão de ajuda, assim, se cada um fizesse um pouquinho, assim. Com certeza. Parabéns, cara. Isso é importantíssimo o que você está fazendo eu vou terminar falando do que aconteceu no Jogo das Estrelas, porque assim, o jogo... Então, fala aí. Eu organizo... Esse jogo eu criei há 15 anos atrás para ser um jogo de futebol, mas eu pensei, puta, na preliminar a gente faz um jogo bacana, com os artistas, com ex-jogadores, ex-atletas de outros esportes, já teve de tudo. E aí o meu irmão que organiza, eu falo para ele organizar, sempre organizou o evento, o Zé Aldo já jogou, acho que o Vitor Belfort já jogou quando era pequeno também, enfiava porrada em todo mundo de zagueiro, eu sabia que não ia dar em nada. Tem muito jogador que poderia ter sido lutador, tu sabe, né? Você deve ter ouvido falar em Simeone, esses caras que batiam tanto que podia ser lutador. Verdade. Agora, quando... Não sei como e tem lutador, assim como eu, que poderia ter sido jogador. Depois do que eu soube o que você fez no jogo, eu não estava vendo, porque eu estava lá, né, na organização, lá, esperando os jogadores e tal, mas eu soube que foi uma coisa meio triste o que você fez. Não, a galera aumentou um pouco. Aumentou? Assim, eu fiz uma boa partida, entendeu? O professor mandou ficar ali e tal. Eu fiz uma boa partida, toquei, tava com luta também, tava longe a minha luta ainda, mas tava com luta, então não tava segurando um pouco. Tava segurando um pouco e tal. Entendeu? Logo, 1 minuto de luta assim, cara, dominei a bola no peito, mandei-lhe uma bicicleta, a bola bateu na trave, então a galera já ficou meio assustada comigo. Entendeu? Aí, tipo, de onde veio esse cara? Galera, quem é esse maluco? Tá, lutador, meu irmão, com essa habilidade e tal, dá uma bicicleta. Aí, quem escuta isso acredita. Aí, mas foi, tá registrado, não foi gol, mas bateu na trave. E aí teve um lance polêmico aí que a galera acha que, né, que foi, mas se você analisar tecnicamente, não foi, porque é igual luta, né? Tem críticas e elogios, mas de repente do ponto de vista não foi tão ruim. Eu recebi a bola, lançaram a bola pra mim, fui correndo e tal, só eu e o goleiro, né? Tal. Como era um jogo, como festivo, você falou, festivo, um jogo, a gente quer fazer umas coisas bonitas e tal, como eu tentei fazer a bicicleta, como eu falei, vou fazer bonito. Aí dei aquele totozinho, né? Pum! Cobri o goleiro certinho, cara. Aí a bola foi indo pra fora. Aí a galera, né, fala que, perdeu o gol de cara e tal. Não é aquela coisa, perdeu o gol de cara. Não entendem que o gramado atrapalhou, a bola estava ruim, pesada. A bola estava pesada, o gramado. Então, a primeira vez pisar no Maracanã, tem toda aquela... Né, cara? Nós vamos ter que fazer uma análise. Mas foi bom, mas eu acho que eu mereço outra oportunidade, entendeu? Eu vou ter que ver com o meu irmão para ver se vale a pena voltar. Eu acho que eu mereço outra oportunidade e eu vou voltar e vou mostrar, entendeu? Que eu tenho muita conseguir os 3 pontos, que é o mais importante. Entendeu? A gente conseguiu a vitória e tal.
com o gol da Ludmilla, entendeu? É verdade, né? Até a Ludmilla fez gol e tu não fez. Até Que coisa. Faz parte, né, cara? Ludmilla joga bola, cara. Joga bem. Irmão, o importante é que o que você faz bem, você tá fazendo bem. E, É isso aí. cara, te agradeço muito por ter vindo aqui. A gente vai torcer, pô, mais do que... Nossa, vai ser uma loucura de torcida aqui que você vai ter aqui no Brasil e tomara que você traga pra gente esse cinturão aí contra... Se Deus quiser, estou me preparando bastante, dando o meu melhor, vou chegar lá, vou dar o meu melhor com certeza e se Deus quiser vamos trazer esse cinturão. Boa sorte, irmão. Obrigado pela oportunidade aí, cara. Tamo junto. E, pô, legal pra caramba aqui, bater um papo descontraído, contar um pouquinho da minha história pra galera. Já disseram que você parece muito um rapper chamado Common lá nos Estados Unidos, que você é igualzinho, cara. Sério? Rosto, Não, eles falam... Vou te mostrar depois a foto. Tem uns americanos lá que falam que eu pareço com um jogador, cara, de futebol americano. Eu não sei o nome agora. Mas eles mostraram até uma foto, cara. Até lembra mesmo. Eu vou te mostrar. Me mostra então depois.